Bom, pessoal, dando continuidade aqui, nós vamos agora fazer uma revisão das forças especiais, de algumas delas, e vamos fazer algumas questões. Então, só revisando as forças especiais, vamos rever só algumas delas. Nós temos aqui a força peso e a força normal. Nós já estudamos, mas só para que sirva como um reforço, para a gente entender melhor quando a gente estiver fazendo os exercícios. Então, a força-peso, né, pessoal? Então, nós já vimos, só repetindo, se nós temos um copo e nós soltamos esse copo, a Terra, que atrai matéria, né, matéria atrai matéria, então esse copo será atraído pela Terra e ele vai cair. Ou seja, a Terra vai atrair esse copo com a força peso. Então, a força que a Terra exerce sobre os corpos é sempre uma força de atração, e o corpo será atraído pela força peso. Por outro lado, né, pessoal, se o copo estiver em cima de uma mesa, ele continuará sendo atraído pela força peso, que é a força que a Terra exerce sobre os corpos. Então, cada corpo tem a sua massa e associado a essa massa vai estar a força peso. E a gente sabe que as coisas, todos os corpos são atraídos para o centro da Terra. Então é por isso que nós temos aqui no nosso exemplo a força peso sempre, o sentido dela é para baixo, em direção ao centro da Terra. Ocorre que aqui, né, pessoal, o copo está em cima de uma mesa, ele está em cima de uma superfície e ele não irá cair, porque a superfície vai reagir com uma força para cima, que a gente já aprendeu que é a força normal. A força normal, ela só ocorre em superfície. É por isso que quando o copo está nessa posição, ele cai, porque aqui não tem nenhuma superfície para reagir com a força normal para cima. Aqui o copo está solto. Se está solto, ele vai cair. E nesse caso, né, pessoal, a Terra continua atraindo o corpo. Só que ele não cai porque aqui tem uma força para cima, chamada de força normal, que é uma força que ocorre em razão da reação da superfície. Então, a Terra atrai o corpo para baixo e a mesa reage com a força para cima, que é justamente a nossa força normal. E aqui, né, pessoal, o peso de um corpo é a fórmula para calcular o peso de um corpo, que é a atração que a Terra exerce sobre esse corpo, é igual a m vezes g. Então, o P é o peso do corpo medido em Newton, já que peso é força. O m é a massa do corpo medido em quilograma. E g, né, pessoal, é a aceleração da gravidade, que no mundo real vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas aqui nos cálculos nós vamos usar o valor de 10 aproximadamente. A outra força, né, pessoal, que nós estudamos na última aula foi a força de atrito. A força de atrito também é uma força de superfície. É uma força que se opõe ao movimento. Então, se nós temos um corpo, e esse corpo está em cima de uma superfície, e nós empurramos o corpo para a direita, entre a superfície e o corpo vai existir uma força em sentido oposto. E a gente já aprendeu que é a força de atrito. É uma força que se opõe ao movimento.
se opõe, né, pessoal? Os sentidos são opostos, porque se opõe ao movimento, sentidos opostos. E se o corpo, por sua vez, agora é empurrado para o lado esquerdo, né, pessoal? Se a força de atrito é uma força que se opõe ao movimento, a força de atrito entre o corpo e a superfície vai empurrar para o lado esquerdo, direito, né? Então é uma força que sempre tem sentido oposto à força que você está aplicando no corpo. A força de atrito nós aprendemos que é igual a μ vezes o N. Esse μ, né, pessoal? O μ aqui é uma letrinha do alfabeto grego, é o μ vezes a força normal. Então nós sabemos, né, pessoal, que um corpo em cima de uma superfície tem a força peso para baixo e vai ter a força normal para cima. Então a gente sabe que o corpo, estando em cima de uma superfície, ele nem cai e ele nem flutua, né, pessoal? Ele não vai ser puxado para cima, porque a força normal é igual à força peso. Então aqui no lugar de N, nós podemos colocar P. Nós aprendemos que o peso é o quê? Massa vezes gravidade. Então, como ficaria a nossa força de atrito? Força de atrito é μ, o coeficiente de atrito, vezes o peso. O peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, nós vamos usar essa fórmula quando o corpo estiver na superfície horizontal. A força de atrito será igual ao coeficiente de atrito vezes a massa vezes a aceleração da gravidade. E nós já aprendemos e vamos utilizar o valor igual a 10. E aqui, né, pessoal, nós temos as unidades da fórmula. Φ é força de atrito, medida em Newton. μ é o coeficiente de atrito. μ é o nome da letrinha grega, mas o significado físico é coeficiente de atrito. E o N, né, pessoal? O N é a força normal. E nós temos que a gravidade, que a gente vai usar o valor fixo de 10. Então, pessoal, nós temos também essa questão que nós já fizemos, só para relembrar. Desenhe as forças. Então, nós queremos desenhar as forças que agem nos corpos das figuras abaixo. Então, nós temos aqui um corpo que ele vai ser empurrado para a direita. Então, vai ter uma força em sentido oposto, né, pessoal? Que é a força de atrito, já que o corpo está sobre uma superfície. Nós também temos uma força para baixo, que é a força que a Terra exerce sobre os corpos, que é chamada de força peso. E já que o corpo está sobre a superfície, nós teremos também uma força para cima, que é a nossa força normal. Na letra B, né, pessoal? É quase a mesma coisa, só que a força agora empurra para a esquerda. A nossa força de atrito sobre a superfície e entre o bloco vai ter sentido para a direita, porque ela se opõe ao movimento. Nós vamos ter uma força para baixo, que é a força que a Terra exerce sobre os corpos, que é a força peso,
E vamos ter uma força para cima, que é chamada de força normal, que é a reação que a superfície exerce sobre o corpo. E agora, né, pessoal, vamos estudar uma novidade. Vamos aprender a fazer questões envolvendo blocos e polias. Então, aqui nós temos o bloco A, ele está pendurado, né, pessoal, por um fio que passa numa polia. Essa polia ela gira. Então, o bloco A está pendurado a essa polia. Então, aqui nós temos um fio que liga o bloco A ao bloco B. E ele está sendo pendurado por um fio que passa por uma polia que chega até o bloco B. Então, né, pessoal, aqui nós queremos calcular duas coisinhas. Então, sabendo que o corpo A tem massa de 2 kg, então a massa do bloco A é 2 kg. E o corpo B tem uma massa de 3 kg. A massa do corpo B é 3 kg. E aqui, né, pessoal, é a massa do corpo A, 2 kg. Deixa eu apagar para fazer melhor. Nós temos a massa do corpo A, 2 kg, e a massa do corpo B, 3 kg. Ele pergunta, calcule a aceleração. Ele pede para calcular a aceleração e a força de tração no fio. Nós aprendemos que em um fio, né, pessoal, existe uma força, que é a força de tração. Então, a força dentro do fio é chamada de força de tração. Em todo fio, nós teremos sempre duas forças de tração, porque a força de tração dentro do fio, ela vai se comportar como uma força de ação e reação. Então, aqui temos um fio e aqui temos a tração exercida pelo corpo A, que é a mesma tração que vai puxar o corpo B. Então, pessoal, aqui nós vamos utilizar bastante um conceito da matemática, que é o conceito de sistema. Antes disso, nós temos que analisar quais são as forças que agem nesses corpos. Então, aqui nesse caso, não existe força de atrito. Nós temos o corpo B. Como não foi dado o coeficiente de atrito, nós não vamos considerar força de atrito. Então, quais são as forças que agem no corpo A? O corpo A, né, pessoal, ele está pendurado. Toda vez que um corpo está pendurado e está solto, nele vai estar agindo a força peso. Então, no corpo A, age o peso PA. E aqui, né, pessoal, nós também temos o corpo B. Tem o peso, que é a força, a força que a Terra exerce sobre os corpos, e ele está em cima de uma superfície. Também vai ter a força normal. Só que aqui, né, pessoal, como tem a força normal para cima, essas duas forças se anulam. É como se elas não existissem, porque uma vai anular a outra. Então eu vou apagar porque é como se elas não existissem.
Nesse caso aqui, né, pessoal, o corpo A ele vai descer e vai puxar o corpo B. Então, o corpo A ele está pendurado, ele vai descer, e aqui o corpo B vai ser puxado para a direita. Então, aqui, né, pessoal, nós vamos utilizar a segunda lei de Newton. Parece complicado, mas não é. Depois que a gente fizer várias questões, a gente vai entender. A segunda lei de Newton, ela diz que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Então, pessoal, nós temos o corpo A e o corpo B. Então, eu pergunto a vocês, quais são as forças que agem no corpo A? As forças que agem no corpo A é o peso, né, pessoal? E a força de tração. Vejam que elas têm sentidos opostos. Então, nós temos o peso e a tração. Então, o peso de um corpo. Como é que acha o peso de um corpo? É a massa do corpo vezes a gravidade. Qual é a massa do corpo A? Está aqui, 2 kg. Vezes a gravidade 10, 2 vezes 10, 20 newtons. Então, quais são as forças que agem no corpo A? É o peso de A e também a tração, né, pessoal? Tem sentidos opostos. A gente já aprendeu quando estudou força resultante. Quando tem sentidos opostos, a força resultante, a gente diminui. Então, vai ser 20 menos T, que tem sentidos opostos. O peso para baixo e a tração para cima. Igual a massa vezes a aceleração. A massa de A, que é 2 vezes a aceleração. E no corpo B? Quem é que puxa o corpo B, pessoal? O corpo B só tem uma força que age nele, que é a força de tração. Então não tem duas forças, só tem uma, a força de tração. Então a força resultante é somente a força de tração, igual a massa vezes aceleração. Massa de quem? Do corpo B. A massa do corpo B é 3. Então aqui fica 3 vezes o A. Aqui, né, pessoal, um sistemazinho. A gente tem que o T aqui é menos e o T aqui não tem nada, é como se fosse mais. A gente corta, aí desse lado sobra 20 e 2A mais 3A, 5A. 20 e o 5A, o 5 multiplica A, passa dividindo. Então, a aceleração, pessoal, 20 dividido por 5 dá 4 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a nossa aceleração. A questão também pede, pessoal, a força de tração no fio. Então, aqui nós temos duas equações. A equação do A e a equação do B. Qual é mais fácil para a gente calcular a tração? Vai ser a do A ou a do B? É claro que é a do B, porque a do B é igual a T igual a 3A. Então, a tração, né, pessoal, no fio é 3 vezes o A. O A nós já achamos, o A é 4.
Então, a força de tração no fio é 3 vezes 4, 12 newtons. Então, aqui nós achamos a força, a aceleração, que é 4, e a tração no fio, que é 12 newtons. Então, nós temos, esse é o primeiro exemplo, e agora nós temos um segundo exemplo que é feito quase da mesma forma que o exemplo anterior. Nós temos o corpo A, que tem massa de 6 kg. Eu vou colocar mais para cá a massa do corpo A é 6 kg. E o corpo B, né, pessoal, de massa 4 kg. Ele quer que calcule duas coisinhas, a mesma coisa, a aceleração e a força de tração no fio, né, pessoal? Porque a força está puxando essa força aqui, que eu esqueci de colocar o valor, era 30 newtons. Essa força de 30 newtons, ela puxa o corpo B. E o corpo B puxa o corpo A através desse fio, né, pessoal? Então, a força de 30 newtons está puxando o corpo B. E o corpo A está sendo puxado por um fio. O corpo A está sendo puxado por um fio e esse fio está tracionado. Então, dentro do fio vai existir duas forças, força de ação e reação. Qual é a força que está dentro de um fio tracionado ou de um cabo tracionado? É a força de tração. Aqui, né, pessoal, tem o mesmo comentário da questão anterior. Veja que no corpo A tem o peso de A, que é a força de atração que a Terra exerce sobre o corpo, e tem a força normal para cima. Então, aqui também nós temos o peso do corpo B, que é a força que a Terra exerce sobre o corpo B, e temos a força normal para cima. Só que o corpo, né, pessoal, tanto A como B, eles nem caem e nem flutuam. Isso quer dizer que uma força anula a outra. Nem o corpo A e nem o corpo B, eles não caem e eles não flutuam, eles não vão para cima, porque uma força anula a outra. Então, vou apagar da questão, para não poluir a nossa questão. Então, aqui nós fazemos a mesma coisa. Aqui não precisa achar o peso, porque não tem nenhum corpo pendurado, né, pessoal? Então, as forças peso são anuladas pelas forças normais. Então, não precisa achar o peso, porque não tem nenhum corpo pendurado. Então, aqui a gente vai fazer do mesmo jeito. Vamos usar a segunda lei de Newton. Primeiro para o corpo A e depois para o corpo B. A segunda lei de Newton nós já aprendemos que é força resultante igual a massa vezes aceleração. Quais são as forças que agem no corpo A? É a força de 30 newtons e a tração no fio, que tem sentido oposto, né, pessoal? Então, a força resultante, quando tem sentido oposto, a gente diminui. Quem é a força resultante? Sentido oposto entre F, que vale 30, e tração. Então, vai ser 30 menos T. Igual, né, pessoal, a massa do corpo, massa no caso do corpo A, e a massa do corpo
no caso aqui tem um errinho, o corpo A, nós estamos pegando o corpo B, né, pessoal? O corpo B eu coloquei aqui embaixo. Então, no corpo B, nós temos a força, que vale 30 newtons, e a tração. Então, no corpo B, nós temos forças em sentido opostos. Então, a gente vai diminuir a força 30 menos a tração. Aqui é o corpo B. Eu coloquei o corpo B aqui embaixo. Então, a força resultante será 30 menos T, né, pessoal? Porque as forças têm sentidos opostos. Igual a massa do corpo B, a massa do corpo B é 4, vezes a aceleração. Agora sim, nós vamos para o corpo A. No corpo A, nós só temos a força de tração no fio. Então, quem é a força resultante só tem a força de tração. Igual a massa de A. A massa de A foi 6 kg vezes a aceleração. Então, a tração aqui é positiva e aqui é negativa. Nós podemos cortar. Desse lado, pessoal, sobra 30. E 6A mais 4A, 10A. O 10, pessoal, multiplica A. Então, passa dividindo. 30 dividido por 10 é igual a A. Corta os zerinhos. 3 dividido por 1 dá 3 metros por segundo ao quadrado. Pronto, pessoal. Essa é a nossa aceleração. E para encontrar a tração no fio, é mais fácil usar a equação do A, T igual a 6A, ou usar a equação do B, 30 menos T igual a 4A. Sempre vai dar a mesma resposta, tanto faz uma como outra. Mas é mais fácil, né, pessoal, usar a equação do A nesse caso, porque ela é mais simples. Então, nós vamos fazer T igual a 6A, né, pessoal? Então, queremos saber a tração, é igual a 6A. Quem é o A? Nós já achamos 3. Então, a tração é 6 vezes 3, 18 newtons. A nossa tração vale 18 newtons. E a nossa aceleração vale 3 metros por segundo ao quadrado. Então, essa foi a nossa primeira aulinha resolvendo esses tipos de questão de associação de blocos.